Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós vamos ler o verso 35 e 36, diz assim: Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quanto a voz se silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinha visto. Glória a Deus. Irmãos, eu quero contextualizar rapidamente para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. O contexto aqui é justamente um monte da transfiguração. Naquele monte, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, que eram os discípulos mais íntimos, e subiram com ele. Ali houve um grande culto, talvez uma manifestação do poder e da revelação de Deus sobre tudo aquilo que seria a obra de Jesus. Logicamente, numa mensagem muito linda e que pode trazer desdobramentos futuros ainda, ou seja, eu creio que o Senhor trará revelações sobre tudo o que aconteceu ali. Quando a nuvem apareceu, com eles desceram das nuvens Moisés e Elias. Moisés, ele tem a tipologia da lei de Deus, e Elias dos profetas. Primeiro Deus falou através de Moisés, que foi o libertador de Israel, e Elias, que foi o responsável por restaurar o altar que estava caído em uma época de bastante opressão política em Israel. E ali também estava Jesus, logicamente. Bom, percebamos algumas coisas e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes. Bom, ali estava o próprio Deus exibindo, ou mais do que isso, demonstrando, direcionando, falando, expressando a sua vontade. Ele fala: Este é o meu filho, meu escolhido, ouçam. Bom, primeiro, o filho... o capítulo 1 de João, versículo 12, fala que todos aqueles que creram no Senhor Jesus, é-lhes dado o direito de ser chamado filho. Perceba que primeiro vem o amor, primeiro vem a questão da integração por meio de Jesus a uma grande família, a família de Deus. O filho fala justamente dessa questão simples dos nossos direitos, daquilo que nós temos direito como filho. O filho expressa fala de promessas, fala de tudo aquilo que o Senhor tem como vontade para nós como família. Segundo, ele fala de escolhido. Escolhido fala da serventia do Senhor Jesus. Eu vou ler um texto a qual se refere. E isso fala justamente dos nossos deveres, daquilo que nós devemos fazer. Assim como filhos, nós somos filhos, mas também somos servos e escolhidos. Efésios 2:10, eu tenho citado bastante esse versículo, que Deus tinha preparado a todos nós obras de antemão, antes da fundação de todos os tempos. E o Senhor Jesus foi o servo sofredor, que está ali em Isaías capítulo 42, versículo 1. Perceba o que ele fala: Vejam meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará e nem desanimará. Enquanto não fizer a justiça, prevalecerá em toda a terra. O Senhor nosso Deus é um Deus que veio para trazer justiça. Ele é um Deus justo, é justo e santo. Toda vez que nós nos referimos a Ele, uma das atribuições, uma das qualidades que o nosso Deus tem é justamente de justiça. E o Senhor Jesus, ele é claramente a justiça de Deus aqui na terra. Para aqueles que aceitam Jesus, ele nos dá o direito de ser chamado de filho. E tudo aquilo ali que eu li, fortalecimento, o espírito, ficar longe do desânimo,
tudo aquilo ali, fazer justiça, andar, se refere à santidade de Deus, se refere àquilo que nós devemos fazer. Logicamente, muitas vezes nós erraremos ao fazer isso. Nós não somos perfeitos como Jesus, mas o medo de errar não pode nos impedir de justamente fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós somos escolhidos do Senhor. E perceba que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque a porta ainda continua estreita, irmão. A dificuldade, as pessoas não querem enfrentá-la. Nós queremos e temos uma impressão de que, a impressão que nós temos é de que Deus fará tudo por nós, assim como num piscar de olhos, como num raio tudo acontecerá. Mas não, haverá um processo, sabe? E entre o chamamento e a escolha, há um processo. E nesse processo o Senhor sabe que nós enfrentaremos insegurança em nossas decisões e principalmente dúvida contra a sua vontade. E aí que entra Moisés e Elias. Bom, Moisés claramente se refere ao nome, a etimologia do nome Moisés significa nascido nas águas ou levado para as águas, criança, e da etimologia do novo nascimento. Perceba que todos nós somos batizados em Jesus Cristo. Por que em Jesus Cristo? Irmãos, está lá em João 3, versículo 22, na conversa que ele teve com o fariseu Nicodemos, um dos líderes. Ele fala assim, ninguém viu a Deus senão aquele que desceu do céu. Irmãos, eu posso falar para vocês sobre muitas coisas. Eu posso falar, por exemplo, o caminho de superação sobre as drogas, sobre a pornografia, coisas que eu venci na minha vida, porque eu já estive lá e sei que isso não compensa para a vida de ninguém. Então, isso destrói a família, adoece totalmente a casa. Então, eu posso falar claramente sobre isso, posso falar sobre os desertos que eu atravessei, mas sobre o céu, somente Jesus pode falar, porque só Ele esteve lá. Ninguém esteve lá. Então, o caminho completo que nós estamos traçando, somente o Senhor tem. E é por isso que nós precisamos nascer nele. Novamente, é por isso que nós precisamos nascer da água da palavra, do conhecimento de Deus, para sabermos exatamente, sabe? E quando nós sabemos exatamente o que Ele quer, nós sabemos exatamente o caminho a ser trilhado, ou seja, a vontade do Senhor para as nossas vidas. E assim eliminam-se as dúvidas, assim elimina-se tudo que nos impede. Logicamente, enfrentaremos isso como luta. Provavelmente teremos que resistir ao diabo, que tentará nos parar, logicamente, logo depois desse novo nascimento, que é espiritual. O nome Elias significa o Senhor é Yahvé, ou seja, o Senhor é o meu Deus, ou só o Senhor é Deus. Como foi feito lá na luta contra Acabe e Jezabel, contra os 400 profetas de Baal. O que Elias fez ali? Elias, ele restaurou o altar de Deus, e o altar de Deus, meus irmãos, é o nosso coração. O nosso coração é o altar que o Senhor escolheu para habitar, por meio do Espírito Santo. E esse altar, ele precisa ser restaurado logo depois do novo nascimento. Há uma reconstrução a ser feita, e outro processo precisamos entender. Então Moisés Elias tem essa tipologia, e no final eles falam assim: ouçam. Quando ele fala ouçam, não está falando justamente de Jesus. Logicamente, irmãos, o sinédrio, que eram os fariseus, a palavra sinédrio significa no hebraico conselion, que significa conselho. E eles se atentavam, faziam muitas pesquisas sobre o que estava escrito, tentavam decifrar quando os acontecimentos futuros aconteceriam, tudo aquilo. Mas eu gosto quando Moisés fala no capítulo 18, versículo 15 de Êxodo, ele fala assim, o povo vem a mim para saber qual a decisão de Deus. E quando nós sabemos qual é a decisão de Deus, meus irmãos,
nós podemos ter uma convicção firme e inabalável daquele caminho. E ele fala, ouça-no para Jesus. Agora Jesus, capítulo 14, versículo 6, fala que tanto ele é o caminho, como a verdade e como a vida. É nesse caminho que encontramos verdade. E é sobre a verdade da palavra que encontramos a vida e a plenitude de vida. Perceba que quando ele fala isso, a voz se silenciou e só Jesus estava ali. Ou seja, irmãos, isso não quer dizer que nós não deveremos cumprir a lei. A lei fala de restrições e de limitações a qual Deus nos dá para nós trilharmos o caminho, ou de que não teremos que restaurar o altar. Nós estamos falando que tudo aquilo que ficou para trás, porque o Senhor Jesus mesmo fala que veio para cumprir a lei e restaurar o altar, mas olha, restaurar o altar dos corações, mas é que ele é suficiente. Perceba, quando a voz silencia, quando Deus acaba de falar, os nossos problemas desaparecem, as nossas dúvidas desaparecem, nós já sabemos o que fazer. Então, só Jesus. Mas percebam, ele dá uma ordem, ouçam. E ouvir fala justamente de colocar a palavra em prática. A primeira menção ao ouvir vem justamente em Mateus 7, versículo 22. A casa firmada na rocha e a casa que não é firmada na rocha. Ambas expostas às mesmas circunstâncias, mas quando o vento vem e bate, só a que está firmada na rocha permanece. A segunda menção é sobre incredulidade e as circunstâncias da vida em Mateus capítulo 13, no Evangelho, a qual eu falei sobre a semente da beira do caminho já em ministrações anteriores, mas também tem a do coração endurecido e também as circunstâncias da vida, que trazem incredulidade para o nosso coração. Nós devemos plantar todas as sementes, ou seja, tudo aquilo que nos aconteceu, nós devemos colocar a nossa fé e a nossa esperança em Jesus. E a nossa fé e a nossa esperança nos trouxeram até aqui. Então é hora de plantar a semente nesse caminho. Outra menção sobre o ouvir a voz de Deus está em João, capítulo 10. Ele fala claramente que há um rebanho que ouve e outro rebanho que não ouve a voz de Deus. Perceba que o rebanho que ele fala que ouve a voz de Deus que não ouve a voz de Deus é justamente um rebanho que dirige e aconselha. É o Sinédrio, os fariseus. Eles falam de Deus. Eles dizem conhecer a Deus, mas nós precisamos saber se Deus conhece essas pessoas. Então devemos dirigir as nossas palavras e os nossos pensamentos totalmente, levar eles cativos a Jesus Cristo, porque somente Ele conhece o caminho completamente. E na quarta vez que aparece, que eu estou me lembrando aqui, enquanto eu falo com vocês, é justamente sobre as cartas do Apocalipse, quando ele fala, o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito diz à igreja. E justamente aquela questão de ouvir, a todas ali, em Apocalipse 2 e 3, a todas as igrejas, há um padrão de como Jesus fala. Primeiro, ele vem e mostra as obras que teriam sido feitas, ou seja, tudo aquilo que de bom, mas ele fala, tenho contra ti, ou seja, aquilo que precisava ser consertado, e logo depois ele mostra a recompensa, se nós conseguimos consertar e restaurar aquele altar, o que aconteceria. Então, no final das contas, tudo que nós precisamos, meu irmão, é de Jesus. Eu quero repetir isso. Tudo que nós precisamos da nossa vida, nós encontramos em Jesus. É necessário que coloquemos em prática, que plantemos as nossas sementes no lugar certo, e mais do que isso, é necessário que deixemos de escutar um rebanho que se diz de Deus e escutemos somente ao Mestre e apegar aquilo que Ele falou para nós. Lembrando-se que todo trabalho, nós somos filhos, nós temos um trabalho, somos escolhidos. E para esse trabalho ser realizado, devemos ouvir Jesus. Que todo trabalho, há uma recompensa sim. Todo trabalho que o Senhor. E Ele traz para o nosso coração satisfação. Mas lembrando, o fardo de Jesus nunca é pesado. Então não tenha medo de arregaçar as mangas, meu irmão, minha irmã, e partir para cima. Não espere que tudo aconteça como num raio que caia no chão. Tenha paciência consigo mesmo, não tenha medo de errar.
Não tenha medo de errar. Hoje eu ouvi Diego Menin falando que aquele que ousa se colocar no caminho vai falhar. E que as nossas falhas incomodam justamente aqueles que ficaram sentados e não fizeram nada por nós. E as nossas falhas, através da cruz e do sangue de Jesus, nós temos perdão. Toda a falha cometida na tentação de acertar, na tentativa de fazer a obra de Deus, já está perdoada. Então não tenha medo. Não tenha medo, minha irmã. Somente continue com aquilo que o Senhor colocou em teu coração. Gostaria de deixar essa mensagem hoje para vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau. Pai do Senhor.